Olá, meus amigos, pela graça de Deus, temos mais esta oportunidade em estarmos meditando em Sua palavra. Hoje vamos ler João, capítulo 18, verso 33. Quando Jesus é preso, é levado a Pilatos, e Pilatos procura Jesus para interrogá-lo. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta? Ou te disseram outros a meu respeito? Respondeu Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que foi que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhes disse Pilatos: Logo tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei? Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Respondeu Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. Como nós estamos lendo, o diálogo entre Jesus e Pilatos se desenvolve em dois níveis. Pilatos tem uma visão de rei, de reino. Está preocupado se Jesus é rei dos judeus, porque ele representa Roma, que está sob o comando de Israel, da Palestina. Jesus fala que ele é rei do reino eterno, reino espiritual, reino da verdade. É difícil entender, Conforme cada um tem uma visão da palavra, do assunto, visões diferentes. Então Jesus fala, e é o que nós queremos falar sobre hoje, sobre o reino. Jesus fala: o meu reino ainda não é deste mundo. Então Jesus, ele é rei no reino de Deus, não nesse reino que está sobre o domínio do maligno, sobre o poder do maligno, Ele tomou conta deste reino. Lamentavelmente, Adão entregou de mão beijada, para o adversário. E agora este reino está sob a influência da mentira, daquele que controla as pessoas, porque as pessoas têm medo da morte. Que no reino de Deus não há morte. E neste reino, no reino do mundo, existe a morte. E a pessoa não quer morrer. Tem medo que morrer vai perder a vida. É uma questão de esclarecimento. Mas vamos falar, se Deus assim permitir, sobre reino, Sobre o reino. Jesus fala, então, salientamos, que o reino dele ainda não é deste mundo. Ele diz isso para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Este mundo está sob um outro poder. Quem reina não é Jesus, não é Deus. Embora é de Deus, mas quem reina aqui é o inimigo. No reino de Deus, Jesus reina. Se eu sou rei no reino de Deus, que ainda é espiritual entre nós. Então é preciso meditarmos um pouco na palavra sobre reino. O que Jesus fala em Mateus, capítulo 3, verso 2? Ele diz: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então Jesus está anunciando, quando ele começa o seu ministério, ele começa dizendo que o reino de Deus está próximo. Ele fala também no versículo de Mateus, capítulo 7, Mateus, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15, ele fala:
O tempo deste mundo está próximo, está no fim, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, Jesus anuncia que o reino de Deus está próximo. Agora em Marcos, eu vou ler até o versículo, conforme está escrito em Marcos, versículo capítulo 1, verso é o Marcos, capítulo 1, e o versículo é o 14. E o 15 dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o que Jesus está querendo dizer, que nós temos que parar de viver segundo o reino deste mundo, crer na mensagem e viver segundo o reino de Deus, para quem tem ouvidos e ouvir, para quem quer salvar a sua alma, para quem quer entrar no reino de Deus, que é um reino muito melhor, né? De paz, de alegria e eterno, permanente. Não este reino, que é um reino transitório. Então, a palavra sobre o reino de Deus, exatamente, Jesus fala na oração do Pai Nosso, no capítulo 6 de Mateus, versículo 10, nós falamos toda vez que oramos o Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Toda vez que oramos o Pai Nosso, estamos pedindo para que venha o reino de Deus. Então o reino de Deus ainda não está implantado, não é deste mundo ainda. Então o reino de Deus está onde? Então a palavra de Deus tem algumas referências que vai esclarecendo, né? Com a graça de Deus. Porque Jesus disse assim, olha, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, e as coisas deste mundo não serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, verso 33. Nós vivemos muito preocupados com as coisas terrenas, com a necessidade humana que nós temos. E Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, né? E termina dizendo no versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas, serão dadas por Deus. Mas quem está interessado em buscar primeiro o reino de Deus, hein? Quem está interessado? Será que alguém está interessado? Jesus começou, como já dissemos, seu ministério anunciando o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Mas ele tem que ser buscado, tem que se interessar por ele, tem que querer alcançá-lo. Eu vou ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 17 de Lucas, capítulo 17, vou ler o versículo 20. Jesus aqui dá um esclarecimento muito interessante. Ele diz o seguinte, olha, Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Aparência deste mundo. Reino de Deus não vem com a aparência deste mundo. Quando vier o reino de Deus, este mundo vai desaparecer. Vai ser implantado outro reino. Então, o reino de Deus não é na aparência deste mundo que nós estamos vivendo nele. Então o versículo 21 fala, nem dirão ele aqui lá está. O reino de Deus está dentro de vós. Quem quer receber o reino de Deus, vai receber o reino de Deus, por enquanto espiritualmente. São as ideias, são a visão, o pensamento, como a pessoa entende as coisas, aceita. Por enquanto o reino de Deus está na consciência de uma pessoa, no coração da pessoa, dentro da pessoa, sua convicção, sua fé, sua visão, né? Ele investe no reino de Deus, investe a sua vida no reino de Deus, porque versículo 23 diz assim, e vos dirão, ei-lo aqui, o lá está, não vá, não sigais,
que assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas, seja rejeitado por esta geração, na maioria, seja rejeitado, e assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então, quando Jesus voltar e se manifestar, será iniciado o reino de Deus. Por enquanto, ele está espiritualmente, para quem o recebe, crê na notícia de Jesus. E está se preparando, a sua vida, está se fortalecendo, está adquirindo conhecimento, para entrar no reino de Deus. Quando ele voltar, quando vier o reino de Deus, a pessoa está preparada. Qual é o objetivo desta mensagem que Jesus está falando? É nós nos prepararmos para tomarmos posse do reino de Deus. Quem quer se preparar, não é verdade? Que eu repito a palavra de Jesus que ele falou para Pilatos, que era romano e governador da Palestina naquela época, né? O meu reino ainda não é deste mundo. E na oração do Pai Nosso, a gente ora toda vez que oramos o Pai Nosso: venha o teu reino, o reino de Deus. Embora o mundo aqui é de Deus, tudo é de Deus, mas está atualmente sob o domínio do inimigo. Tem crime, tem violência, tem injustiça, tem sofrimento, tem morte. No reino de Deus não tem nada disso. É só paz e alegria. Já quem recebe o reino de Deus espiritualmente, em Cristo já pode disputar essas alegrias, espiritualmente. Mas no mundo aqui, tem que admitir que está sujeito à tribulação. Ninguém está dentro de uma redoma que não pode acontecer nada, não pode dar espirro, não pode morrer, não pode ter a dorzinha aqui, porque não é bem assim não. Quem entra na chuva é para se molhar. E quem está nesse mundo tem que admitir que está sujeito tanto às bênçãos que o mundo oferece, como às suas tribulações também. Mas aí está a palavra de Deus. Nós estamos lendo então em Lucas 17, 20, que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não vem. Não vem com visível aparência. Não tem aparência, não, porque você melhorou de vida, que você está paz, que já é o reino de Deus. É espiritualmente. Mas o reino de Deus, que vai ser implantado, não é que quando Jesus se manifestar para voltar a implantar o reino de Deus, este mundo desaparece. Não há lugar para os dois. Ou é de Deus ou não é de Deus. Não tem como conviver os dois. Por enquanto, o reino de Deus é espiritualmente. Olha aqui, Jesus fala em Lucas, capítulo 13, versículo 32. Ele, porém, lhe respondeu, graças a Deus, né? Evangelho de Lucas. Estamos lendo Lucas. Eu acho que eu tomei nota equivocada, né? Com a graça de Deus. Mas nós deixamos para outra. Eu só não vou citar o versículo. Jesus, em diálogo com seus discípulos, ele fala: aprove a Deus em dar-vos o reino. Jesus revela para os seus apóstolos que aprove a Deus em dar a eles um reino. Jesus chama os seus discípulos, né?
fala com eles e olha, vocês foram escolhidos para que Deus, o Pai, vos possa dar um reino inabalável. Então o reino de Deus está registrado pelo apóstolo Paulo, aliás, pelo autor de Hebreus, né? O autor de Hebreus registrou no capítulo 12, no versículo 28, que o reino de Deus, quando ele vier, ele é inabalável. Eu vou ler o texto melhor, capítulo 12 de Hebreus, versículo 28, porque eu considero muita autoridade na palavra de Deus. Eu prefiro falar o menos possível e deixar a palavra de Deus falar, que ela é de Deus. Então, Hebreus 12, 28. Com a graça de Deus nós lemos, olha. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, que o nosso Deus é fogo consumidor. Jesus está anunciando o reino de Deus. O reino de Deus ainda não é deste mundo, está vindo. Deus prometeu. E o reino de Deus é inabalável. Quando ele vier, ele vem para ficar para sempre. É um reino espiritual. Olha, eu vou ler o versículo 27 para que entenda melhor. Ora, esta palavra ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então o texto completo é 26, 27 e 28. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, aí uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também os céus, o firmamento, o cosmos, né? Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, as removíveis, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas, removíveis, permaneçam. Por isso, recebendo nós, pela fé, crendo nele, um reino inabalável, eterno, permanente, retenhamos a graça, segura a graça. Fica com a graça, não perca a graça, porque é de graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e muito temor, que o nosso Deus é um fogo consumidor. Louvado seja Deus. Olha o que Jesus fala em Lucas, capítulo 12, sobre o versículo do 13 em diante. Jesus conta aqui uma passagem, né, de um homem, vou ler o texto melhor. Então, diz o seguinte, versículo 16, ele proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e pensava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos, né, o trigo e tudo mais. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Jesus está falando uma parábola do tempo de Jesus, né? Hoje há outros meios da pessoa ajuntar bens, né? Ajuntar bens financeiros, bens em produto. Verso 18, verso 19. Então lhe direi a minha alma, vou ler o 18, e disse, farei isto, destruirei meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. E direi então a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala. Né? Choveu na horta dele. Tem bastante riqueza. Podia descansar. Mas tem o versículo 20. Mas Deus lhe disse, Deus é Deus, louco,
esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem ficará? Assim diz Jesus, é o que tesoura para si mesmo, não é rico para com Deus. Outras passagens, Jesus fala, que dará o homem pelo resgate da sua alma? Eu valorizo muito a salvação da alma, viu? Eu considero que a salvação da alma é a coisa mais preciosa, a salvação da alma. Eu vou ler o Salmo de Davi, o Salmo 16, para que entenda bem. Olha, Salmo 16, verso 1, diz o rei Davi, guarda-me, ó Deus, porque em ti eu me refugio. Digo ao Senhor, tu és meu Senhor e outro bem não possuo, senão a ti somente. Entenda, Davi era rico, ele ajuntou grande riqueza para construir o templo. Quando ele passou as plantas para Salomão, seu filho, ele avisou a Salomão todos os bens que ele tinha guardado. Só que no seu coração, olha o que ele fala, outro bem não possuo, senão a ti somente. Bem para Davi era a graça de Jesus. Os bens terrenos eram secundários, não eram fundamentais. O bem mesmo que ele valorizava e que ele possuía é o Espírito Santo. Tanto é que quando ele caiu em felicidade, ele pediu a Deus, não me retire o Espírito Santo. Ele não pediu para Deus não retirar os bens dele, mas o Espírito Santo. O Espírito Santo, que era Jesus, estava com ele no tempo de Davi, não tem nada que paga, não tem riqueza que paga. Então ele valorizava esta comunhão com Deus. E no Salmo 16 ele fala sobre a alma. Está lá no versículo, aí no Salmo 16, com a graça de Deus, né? Estamos lendo o versículo, Salmo 16 de Davi. O versículo, vamos ler o 9 e o 10. Alegra-se, pois, o meu coração, e meu espírito exulta, até meu corpo repousará seguro. Tome nota. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ora, cada um tem uma visão, né? Na visão do rei Davi, o bem mais precioso que ele tinha era a comunhão com Deus, era a alma. É a alma. O que dará a pessoa em resgate para salvar a sua alma? Não tem preço. A alma é eterna, o espírito é eterno, a alma é eterna. Vai passar o céu, vai passar a terra. O corpo nosso, a carne, Deus já decretou, né? 70, 80 anos, que passar disso é canseira. O homem vivia mais, tem uma longevidade maior, mas devido ao pecado, seu tempo de vida foi se reduzindo cada vez mais. E agora, feliz quem chega nessa idade, né? Tem uma geração que não está nem chegando na idade estipulada por Deus. Mas, o importante aqui do rei Davi, que ele está falando, é que a alma dele não ia ficar na morte. Lá, o corpo ia lá para a sepultura. Mas como diz o livro de Eclesiastes, né? Quando alguém morre, o corpo volta para o pó, como era, e o espírito volta a Deus que deu, né? Aquele que é em Jesus vai para um lugar de descanso, vai descansar. Se entrar nesse mundo aí do sobrenatural, que é meio complicado, aí começa a complicar as coisas. Vamos deixar por enquanto nesse nível, né? O corpo volta ao pó como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então Davi concretizou que a alma dele não ia ficar na morte, ia voltar para Deus, porque ele tinha Jesus, ele viu Jesus pela visão espiritual que estava com ele, e Jesus garantiu a salvação da alma dele pela fé, e ele profetizou dizendo, a minha alma não vai ficar na morte, nem o santo de Deus, que é Jesus, o seu corpo viria a corrupção. Então nós sabemos que Jesus foi morto, como está lá diante de Pilatos, sendo interrogado. Ele não foge do plano de Deus, ele se entrega pela verdade, dá testemunho da verdade,
vem desmanchar mentira e fala, se o Filho vos libertar, vocês serão livres, que quem comete pecado é escravo do pecado, o pecado é a mentira. Qual é a força do inimigo? É o medo da morte. A pessoa pensa que morrer na carne acabou, e morte não acaba não, é uma separação, né? Morte quer dizer separação, o espírito se separa do corpo e volta para Deus. Se o espírito agradou a Deus em vida, vai para um lugar de descanso. Se não agradou, na forma de alma, vai para um lugar de sofrimento, aguardar o dia do juízo final, vai aguardar lá, chamado inferno, lugar de sofrimento. Quando Jesus voltar, até o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Mas nosso objetivo não é entrar na profundidade desse assunto por enquanto. É apenas falar sobre o reino de Deus, um reino inabalável, que está próximo, que nós oramos no Pai Nosso, venha o teu reino, que toda vez que oramos o Pai Nosso, nós queremos entrar no reino de Deus, e quando Jesus voltar com o seu reino, este aqui vai desaparecer, não há, por enquanto o reino de Deus está no coração de quem crê, na mente de quem está convencido, pela fé, e já desfruta, né, em espírito dessas bênçãos, mas o reino de Deus será implantado na terra, quando não vai ter mais morte, não vai ter mal nenhum, né? Não vai ter mal nenhum sobre os novos céus e a nova terra. Eu não vou entrar aí no livro de escatologia, que não é objetivo ainda desta mensagem. Mas os novos céus, a nova terra que será implantado, como disse o apóstolo Pedro, não vai ter injustiça nenhuma. Jesus vai reinar. E vai ser só bênção, paz, glória eternas. Não é este mundo transitório, passageiro, que nasce hoje para morrer amanhã. Deus é Deus de vida, não é Deus da morte. A morte é algo que o inimigo introduziu, mas que Jesus veio dar um jeito para a morte. E deu jeito lá dele. O corpo que nasceu de Maria, que chama Jesus, Pilatos mandou aceitá-lo, depois mandou pregar ele na cruz, e ele foi pregado, foi morto, foi sepultado. Mas no domingo pela manhã, as mulheres foram levar aromas lá, né, depois do sábado, que era descanso, e cadê o corpo de Jesus? Cadê o corpo de Jesus? Jesus venceu a morte, ressuscitou em corpo glorificado. Por isso que eu digo, eu creio que Jesus pode me salvar, que ele se salvou. Eu creio que ele pode me salvar, não estou dizendo que estou salvo. Ele dá fé, eu acredito assim. Mas eu tenho que permanecer no temor a Deus e olha lá, né? Quando estiver nesse mundo aqui, é só Jesus que tem misericórdia. Mas ele pode me salvar e pode salvar. Quem crê, porque ele se salvou. Não tem outro. Não tem profeta, não tem Moisés, não tem Elias, só Jesus. Por isso a palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus, disse Paulo, né, para o carcereiro, e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, confia no Senhor Jesus, põe na mão dele. Se ele não salvar, ninguém salva, pela fé. Então, o reino de Deus, na verdade, com a graça de Deus, né? É um reino inabalável. Inabalável. Olha o que diz, eu vou ler mais passagem, já vamos terminar por causa do tempo, né? O tempo eu quero ler uma passagem de Tiago. Tiago, o apóstolo Tiago, ele dá um excelente conselho, viu? Depois de Hebreus vem Tiago, né? Vamos lá, então, Hebreus, Pedro, chegou Tiago. Capítulo 1, verso 21. Só um versículo. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Jesus veio salvar a alma, não veio salvar o corpo. Como é que pode salvar a nossa alma? Pela palavra dele, se a pessoa acreditar e pôr ela em prática. Jesus trouxe a palavra que nos salva, que pode nos salvar. A palavra.
sendo aceita e praticada. É a palavra. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, olha, o apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses, carta aos Filipenses. Eu vou ler apenas alguns versículos de Paulo, Filipenses, carta aos Filipenses. Já estamos em Efésios, Filipenses, capítulo 3, versos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei. Ele foi o causador da morte de Estevão, né? Não tinha como se justificar da sua justiça própria, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que vem de Deus, baseada na fé para aquele que crê, para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Veja, se eu for escrever tudo aqui, estamos lendo aqui, vai levar um bom tempo, mas quer dizer que Paulo tentava se conformar com Cristo na morte dele, quer dizer, morrer com Cristo, né? Se conformar com Cristo na morte dele, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então a verdade é esta, o evangelho está sendo pregado a todos, o reino de Deus está próximo, já podemos receber no nosso coração, já podemos até gozar, né, da delícia do reino de Deus em espírito, mas ele ainda não foi implantado. Quando Jesus voltar, ele vai implantar o reino dele, esse mundo vai desaparecer e vai ser implantado o reino de Deus, reino de Jesus, quando haverá justiça, paz, não haverá mais crime, nem violência alguma, nem injustiça alguma. E que nós temos que fazer de tudo para entrar nesse reino. Segundo exemplo de São Paulo, ele perdeu as coisas, mas ganhou a Cristo. E quem tem Jesus tem tudo, potencialmente tem tudo. Que tudo está em Cristo Jesus, né? Ele é o Senhor de todas as coisas. Que nós possamos continuar meditando na palavra, como disse Tiago, receba a palavra, aceita a palavra, põe em prática a palavra de Deus, põe em prática e se prepara. Todos nós, nosso corpo um dia vai morrer, vai descer para a sepultura. Mas a alma que crê em Jesus vai descansar no lugar de descanso, chamado paraíso, né? Lugar de descanso. E todos nós que estamos em Cristo temos essa esperança, alimentamos esta fé, de quando Ele voltar, nossa alma seja salva e ressuscite. Seremos ressuscitados em corpos celestiais, né? Como o corpo de Cristo. E seremos como Ele é, filhos de Deus, vivendo num reino que não tem mais morte, não tem mais sofrimento. Para quem crê, para quem aspira, eu acho que vale a pena se esforçar, né? Que Deus possa abençoar todos, fortalecer na palavra, não perder a fé, não desanimar e seguir em frente, que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Até a nossa próxima oportunidade, com a graça de Deus.